O arquipélago da Madeira, rodeado pelo oceano, foi sempre um ponto estratégico de passagem de navios, o que proporcionou um contacto direto e constante dos seus habitantes com as respectivas tripulações. A par das dificuldades de subsistência nas ilhas, as histórias ouvidas despertaram o desejo de emigrar, de conhecer o que estava para além do horizonte. O Ilhéu começou a olhar para a imigração como uma possibilidade de melhorar as condições de vida e de trabalho. As novidades do sucesso de outros conterrâneos na Venezuela motivaram os madeirenses, que geralmente começaram a trabalhar por conta de outrem, mas que com facilidade se tornavam independentes, trabalhadores por conta própria. A Venezuela, desde sempre, recebeu imigrantes vindos dos mais diversos países. A história conta-nos que de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha, com as grandes guerras, do Irão, Iraque, Israel, Líbano, com os conflitos do Meio Oriente, do Chile, Colômbia, Bolívia e Peru, com as ditaduras, guerrilhas e por condições económicas, de todos esses países afluíram. E, dos madeirenses que para a Venezuela emigraram, muitos por lá ficaram, integraram-se completamente no cotidiano daquele país, que os soube acolher, que facilitou essa integração. E muito deve esta terra a essa gente que por lá ficou e que de lá enviava as suas poupanças, ora para seu aforro, ora para ajudar os seus familiares. As remessas dos imigrantes foram uma das principais fontes de rendimentos desta região. Hoje, após anos de péssimas opções políticas, muita corrupção e compadrios, a Venezuela socialista tombou no desastre, no caos, na desordem, obrigando aqueles que durante anos tão bem soube acolher a literalmente fugir de mãos vazias, com fome, com falta de medicamentos e condições médicas e de sobrevivência e sem qualquer segurança. E muitos deles vieram buscar Porto Seguro a Portugal, com uma percentagem muito significativa na Madeira. Aqui na região tem sido exemplar o trabalho que o Governo Regional tem levado a cabo na integração destes nossos irmãos, que regressam e se acomodam à nova realidade da ilha, tão dispara daquela a que estavam habituados. Mas tudo o que do poder regional dependa tem sido feito para conseguir a sua integração. Foi assim na educação, na saúde, no emprego, na habitação. Foram já entregues 34 habitações e 28 outras casas estão em vias de o ser. Outras muitas estão em processo de resolução, que se tem de construir a par com as necessidades dos que já cá habitavam e que já necessidades habitacionais apresentavam. Foram concedidos apoios sociais a quase 1.700 pessoas provenientes da Venezuela, o que corresponde a mais de 760 mil euros. Outros estão em curso. O Governo Regional já colocou no mercado de trabalho regional mais de 3 mil concidadãos regressados da Venezuela. Este Governo Regional defendeu em Bruxelas um apoio específico e oportunidades de aprendizagem para os outros venezuelanos, defendendo que, no âmbito do apoio à aprendizagem às crianças migrantes, também devem ser contempladas as crianças de ascendência europeia que retornam às suas origens devido à grave crise política e humanitária que se está a assistir em alguns países, nomeadamente a Venezuela. Estes meros exemplos, aleatoriamente introduzidos, de todo um enorme esforço que, a nível regional, se tem levado a cabo. Contudo, barreiras existem que nos fogem da mão, para as quais não temos instrumentos e competência legislativa para alterar, que só a nível central se podem disponibilizar. Instrumentos da maior importância e que se prendem com a facilitação ou agilização dos processos de obtenção de autorização de residência, quantas vezes prolongados no tempo até não mais, tantas vezes suspensos por dificuldades na obtenção de documentos, quantas vezes em espera de decisões e despachos que se perdem nos corredores da burocracia. Em Portugal, são milhares os lusodescendentes e venezuelanos a eles associados por laços familiares. Raro, salvo os casos em que se encontram no país por força da lei do asilo, é o venezuelano que encontramos sem qualquer laço ou ligação a algum cidadão português. E é também para eles que existe legislação nacional, a Lei 23/2007, que dita as regras para a nacionalidade e para a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território nacional. Nesta legislação, e nomeadamente no seu artigo 123, é previsto um regime excepcional para a autorização de residência, quando se verifica em situações extraordinárias, não contempladas nas disposições gerais, mediante a possibilidade de ser autorizada a residência temporariamente por razões humanitárias. Esta disposição aparece-nos de aplicação extensível àqueles cidadãos regressados da Venezuela, já que a sua situação é, ninguém o negará, extraordinária e já que são efetivamente razões humanitárias que justificam a aplicação desse regime extraordinário ou excepcional.
E é nesse sentido que entendemos que o Governo da República, mesmo que com caráter temporário, melhore e agilize as condições de integração e de vida para quem, nessas condições, o possa solicitar, criando mecanismos para a sua aplicação e medidas para o recebimento dos ditos cidadãos, como, por exemplo, a possibilidade de os mesmos serem recebidos até por famílias de acolhimento. Considerando ainda as condições e o estado deplorável em que muitos venezuelanos vivem, mesmo após terem cruzado a fronteira da Venezuela e observado as razões já defendidas pela Plataforma de Apoio aos Refugiados, a 25 de junho de 2018, o governo português deverá agir em conformidade e criar condições para a integração de mais cidadãos venezuelanos. Daí este diploma que a bancada social-democrata propõe para que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira recomenda ao Governo da República que tome as medidas necessárias para conceder as autorizações de residência temporária por razões humanitárias, integrando a situação dos regressados da Venezuela no regime de excepcionalidade que acima referi, e para que crie condições específicas para a atribuição de vistos a esses cidadãos nos consulados portugueses existentes nos países vizinhos da Venezuela. Muito obrigado.